Você, como a maioria, acha que todo filósofo é ateu? Pensa que filosofia e religião são inimigos mortais, tal qual Madara e Hashirama. Pois deixa eu te contar então uma novidade. Tem muito mais filósofo teísta do que filósofos ateus. Esse negócio de ser filósofo e ser ateu é um negócio bem da contemporaneidade, virou modinha aí, papo de Deus está morto, nada faz sentido, isso é coisa recente. Por exemplo, no nosso último episódio, nós apresentamos o maravilhoso René Descartes e o magnífico Blaise Pascal, que são dois filósofos teístas. E no seu esforço filosófico, eles tentaram conciliar fé e razão, mostrando que, na verdade, os dois são duas dimensões importantíssimas da existência humana. E para eles, a vida só pode ser completa se a gente conseguir casar, né, esses dois elementos, a razão e a fé, e conciliá-los no que seria a dimensão mais essencial do ser humano. Com Descartes, a gente viu que a razão obrigatoriamente nos leva à conclusão da existência de Deus. E com o maravilhoso Pascal, nós vimos que sem a fé é impossível lidar com a existência humana, com o drama da existência humana, que é o ponto mais importante para ele. E no episódio de hoje a gente vai ver o papel da religião e da filosofia em dois monstros sagrados da filosofia clássica alemã, Immanuel Kant, que vocês já estão carecas de ver aqui no Não Precisa Copiar, e Schleiermacher. Esse daí que vos fala é o Demolei, adorador de sangue de bode, e segundo um episódio aí para trás de vegetarianismo, de carne humana, Pedro Cortar. E esse outro aí que tá falando é o suacionista não católico Rodrigo R. de Carvalho, e começa agora mais um Não Precisa Copiar. Se é verdade que René Descartes inaugura, né, esse período aí da filosofia moderna, também é verdade que Kant, Immanuel Kant, é o seu ponto culminal, o seu ponto máximo, o seu auge. A revolução copernicana feita por Kant foi uma mudança de paradigma que afetou a ética, a estética, a epistemologia e não poderia ser diferente a filosofia da religião. E aí um novo vocabulário foi construído, né, nessa nova filosofia, e a palavra que vai ganhar grande centralidade nesse vocabulário também é o subjetividade, né, Pedro? Mas nesse caso nosso aqui é o transcendental, o famoso transcendental, que briga aí com o transcendente do Pedro. E um novo vocabulário vai surgir dessa nova filosofia, onde algumas palavras-chave vão aparecer e vão ganhar importância, subjetividade vai ser uma delas, mas no nosso caso aqui de hoje é a palavra transcendental, aquela que todo episódio eu corrijo o Pedro, que ele usa transcendente como se fosse transcendental, transcendental como se fosse transcendente. Hoje a gente vai resolver esse problema. O cara escreveu um roteiro inteiro só e unicamente para poder fazer essa distinção sem eu impedir ele, bloquear ele, que nem nas outras vezes. Eu vou até cortar a explicação que vai vir a seguir, para sempre que você aparecer perturbando, eu só boto ela em vez 2, que aí não tem mais exceção de saco. Boa, boa, boa. Bota em preto e branco assim, né? Na tela, fica bom. Gostei. Transcendente normalmente significa algo externo. Vamos dar um exemplo disso, então. Se eu falo que o Deus do cristianismo ele é transcendente, eu estou querendo dizer que ele está fora do mundo, que ele é externo ao mundo. Ele é uma coisa, o mundo é outra. Esse termo, normalmente, ele é colocado em oposição ao termo imanente, que é algo interno. Então, por exemplo, o impulso de uma planta tem para crescer, buscar o sol, é um impulso interno dela, não é uma força externa que faz ela crescer, não é uma força externa que faz ela ir atrás do sol, ela tem isso dentro dela, então é imanente. E eu não quero confundir vocês aqui. Existem concepções de Deus, tirando a cristã nesse caso, né, que pensam Deus não como transcendente, externo ao mundo, mas como imanente ao mundo, como se fosse a alma do mundo, a força vital do mundo. Então deixa eu ver se eu entendi, Rodrigo. Quando eu estou orando, pedindo forças para resistir às tentações, pedindo forças para fazer tudo certinho, não errar, não falhar, não pecar, eu estou então orando a uma força transcendente para intervir aqui comigo. Exatamente, exatamente, porque essa força não está em você, não está dentro de você, está fora de você. É o que depois vai aparecer como, já apareceu no episódio de Kant, né, como heteronomia, algo externo causando em você uma força, um espectro, alguma coisa assim. Então toda vez que tiver essa relação entre você e esse outro externo, transcendente. Agora, se eu mobilizar minhas forças internas, se eu acreditar que eu fui dotado de várias faculdades aí por Deus e eu posso mobilizar essas forças se eu refletir, se eu meditar, se eu forçar ali a mão, eu consigo mobilizar essa capacidade de resistir, aí eu estou invocando forças imanentes, seria isso? É exatamente isso. Então, explicada essa primeira diferença entre transcendente e
imanente, né? Vamos ao termo-chave aqui, que é o transcendental. O transcendental, no caso do Kant, ele é uma instância da subjetividade humana. Então, ele não está fora do ser humano, transcendente, e ele não é exatamente um elemento imanente da realidade ou do ser humano, mas ele é uma estrutura da subjetividade que vai determinar a forma como a gente experiencia o mundo. Antes de Kant, a gente, como humanidade, tinha a ideia de que nós poderíamos apreender os objetos diretamente. Então, eu tenho aqui essa xícara, e essa xícara tem várias características, e essas características impressionam os meus sentidos, e através desses sentidos eu consigo ter uma percepção do objeto como ele é. Mas aí o Kant vai fazer a revolução copernicana, que é o quê, Rodrigo? Esse giro copernicano é a percepção de que as coisas não acontecem como os empiristas pensavam, né? Nesse caso do Pedro colocou. Eu não absorvo o que é a xícara. Minha subjetividade, ela interpreta, formata, captura, reconstrói na minha mente a xícara. E eu só tenho acesso a essa representação, que é a palavra que vai ser usada para isso. Por isso que é uma teoria da representação. A minha mente representa o mundo, ela produz um fenômeno do mundo. E a gente falou aqui do empirismo, mas a gente já estudou o racionalismo aqui nos programas, e o racionalismo também leva a isso, né? Você tem as ideias inatas, mas em última análise, por exemplo, a filosofia do Descartes, o mundo vai ser garantido por Deus, então você está aprendendo o mundo diretamente também. Aqui, como o Rodrigo colocou, a gente não está aprendendo o mundo, a gente está aprendendo uma representação do mundo que é construída em cima da nossa subjetividade. Não a minha ou a sua subjetividade, mas a subjetividade dos seres humanos. Então, a partir de agora, fenômeno e representação que vão marcar esse caráter subjetivo da nossa teoria do conhecimento vão se tornar os protagonistas da discussão filosófica. Então, o que o Pedro está falando é o quê? A gente precisa compreender essa caixa de ferramenta, que é a subjetividade, porque é ela que interpreta o mundo para nós, né? Ela que formata o mundo para nós, para daí, então, a gente entender o processo de conhecimento do ser humano. Então, a epistemologia, a filosofia da ciência, ela precisa passar primeiro por um estudo da subjetividade humana, que é o que não tinha acontecido até Immanuel Kant. É por isso que ele vai ser o filósofo da filosofia transcendental. Então não é verdadeiro e falso para cada um, certo e errado para cada um, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que nós temos uma estrutura humana, racional, de interpretação. Acho que não precisa nem dizer humana, racional. Todos os seres racionais teriam essa estrutura de interpretar a realidade. É disso que a gente está falando aqui. Então, essa estrutura, ela recebe os dados e organiza esses dados. Então, a gente tem um aparato cognitivo que vai capturar e organizar essas nossas percepções, correto? Exatamente. E aí o Kant, então, vai colocar essa tarefa, né, de refundar a filosofia numa filosofia transcendental e vai falar, olha, nós precisamos, a filosofia, no decorrer da sua história, respondeu a 4 problemas. E nós vamos ter que responder as 4 problemas segundo a nova luz dessa nova filosofia transcendental. E quais são as 4 perguntas da filosofia, as 4 questões fundamentais da filosofia? O que posso saber, que é justamente essa que a gente acabou de discutir aqui, né? Que é a questão da epistemologia, da teoria do conhecimento. O que devo fazer, que é a questão da ética, né? Como o ser humano deve se comportar, que a gente tratou no episódio lá do Kant e o Pagode. O que posso esperar, né, depois da morte, depois da minha vida, que é a pergunta da filosofia da religião, e a clássica, né, o que é o ser humano, qual é a essência do ser humano, que é a pergunta da antropologia filosófica. E aí o Kant vai fazer algo completamente diferente de tudo que a gente viu até aqui. Por quê? Ele vai simplesmente arrasar, aniquilar vários dos argumentos a favor da existência de Deus. Então, por exemplo, o argumento ontológico. Uma das críticas mais matadoras ao argumento ontológico foi proposta por Kant. Ao responder a pergunta que podemos conhecer, ele destruiu todo o centro desse argumento. Só que ele não é um filósofo ateu, como a gente já destacou na introdução. Então ele vai colocar Deus como fundamental, como um elemento racional inerente à subjetividade humana, importantíssimo para a ética, mas ao mesmo tempo ele vai destruir os argumentos que supostamente provavam a existência de Deus, como aqueles que a gente viu no último programa. Pois é, muito doido, né? É um filósofo teísta que nega as provas da existência de Deus, mas recoloca, né? Algumas pessoas falam, ele tirou Deus por um lado e recolocou Deus para o outro. Quer dizer, ele retira Deus na crítica da razão pura para recolocar o lugar de Deus da religião na crítica da razão prática. Então vamos ver como ele faz isso. Na terceira parte da crítica da razão pura,
intitulada Dialética Transcendental, Kant vai dizer que a metafísica tradicionalmente buscou falar sobre 3 grandes ideias: alma, universo e Deus. E qual que é o problema aqui, né? Por que ele está tratando disso lá na dialética transcendental? É que, de acordo com a nova filosofia, de acordo com essa mudança do paradigma da filosofia kantiana, nós só podemos produzir conhecimento seguro, e foco aqui nessa palavra, conhecimento seguro, de objetos que nós intuímos a partir dos sentidos e processamos ali pelo entendimento. O nosso vocabulário normal, a gente usa intuição com o sentido assim de adivinhar, né? De você meio que ter uma sensação. No caso aqui dessa filosofia, até o Schleiermacher vai usar esse sentido, e justamente por causa da importância que o Kant ganhou no cenário filosófico, intuir é isso, receber dos sentidos, né? Então, uma coisa externa está ali impressionando em você aquela presença ali, ó, tô aqui, eu existo, tô te afetando aqui de alguma forma. Então a gente está usando a intuição nesse sentido. E esses 3 objetos aí que o Pedro comentou, né, alma, universo e Deus, eles não são objetos que a gente pode intuir nesse sentido que o Pedro falou, né, que é o sentido que o Kant usa, pelos sentidos. Então a gente não tem uma experiência de alma, uma experiência dos sentidos de universo ou de Deus. Já vamos explicar isso. Mas justamente por não ter essa experiência, a gente não pode produzir um conhecimento seguro sobre eles. É daí que vai vir a crítica às provas da existência de Deus do Kant. No caso de alma e Deus, né, você pode ser ateu e falar, realmente não existe, é por isso que a gente não tem conceito. Mas vamos ver essa ideia do Kant no universo, né, já que ninguém duvida que o universo exista. Né? Talvez o Elon Musk ache que é uma simulação, mas a maioria de nós não duvidamos que o universo exista. Bom, ainda que o universo não exista, você já aprendeu o universo nos seus sentidos? Eu aprendi as coisas que estão aqui ao meu redor, eu aprendi o Rodrigo quando eu vi ele, eu aprendi as árvores da cidade de Além Paraíba, os fótons de luz, mas o universo, eu aprendi o universo. Tem até um negócio chamado horizonte de eventos, que é uma distância tão distante de nós que é mais, É mais longe essa distância do que a velocidade da luz desde da origem do universo até agora. Ou seja, seria impossível para a gente, se a gente tivesse o melhor telescópio imaginável, seria impossível a gente conseguir ver alguma coisa além desse horizonte de eventos. Então a gente não tem como ter, mesmo que a gente explorasse o universo todo, não teria como você ter uma apreensão do conceito de universo. Você só pode ver ínfimas partes do universo. E aí, como é que a gente tem esse conceito, então, de o universo? Onde dentro dele está essas luzes, esse computador, essa casa, esse morro e etc. O Pedro está aí querendo confundir vocês falando de aprender. Vamos continuar com o nosso termo intuir. Né? Estamos em Kant aqui, vamos intuir. Então, verdade. Por exemplo, eu só conheço Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Só Sudeste brasileiro. Mas eu amo o povo brasileiro. Como é possível eu falar em povo brasileiro, ou em Brasil, ou em universo, ou em planeta, se eu, Rodrigo, só intuir partes, inclusive, né, Pedro? Partes, pequenas partes de 4 estados brasileiros. Então, é disso que a gente está falando. A partir desses pedacinhos, a nossa razão faz uma extrapolação e cria essa síntese, que são esses conceitos aí de Brasil, de planeta, de universo, e preenche o vazio com esses conceitos. Então, aquilo que é lacuna da nossa experiência é preenchida por esses conceitos. E é nesse sentido que o Kant está dizendo para a gente ter cuidado, né, ao realizar certas afirmações ou a dizer que algo é conhecimento, tendo em vista que ele trata de objetos que nós não intuímos. Então essas ideias ele vai chamar de ideias regulativas e elas não podem ser base para o conhecimento seguro, porque elas são, como o Pedro falou, extrapolações da razão para cobrir, né, para preencher essas lacunas da experiência. Mas é isso aí, Rodrigo. Acabou a filosofia da linguagem. Tem coisa que não pode ser dita, acabou, c'est fini. Claro que não. Não falei para você que o Kant fechou a porta para Deus na crítica da razão pura e reabriu na crítica da razão prática? Qual vai ser a separação que ele vai fazer aqui? Ele vai falar, olha, essas ideias regulativas, elas não podem ser investigadas, né, de forma teórica pela razão que ele chama de razão especulativa. Mas elas podem e devem ser usadas na razão prática. Então é aí que nós vamos, por isso que a tese sobre a filosofia da religião de Kant está na crítica da razão prática e não na pura. Então, o caminho de Deus, tá? Essa ideia de conhecer Deus no sentido aí de Agostinho, Descartes, Leibniz, tá errado para o Kant, não dá para fazer isso. A gente vai ter que ir pela moral. É isso?
toma cuidado para essa limitação, né, que o Kant impõe aos conceitos de Deus não ser lido como se fosse um ateísmo ou uma negação de Deus, né? Alguns vão tentar fazer esse tipo de ilação contra o pobre Kant, assim como eu fiz uma ilação aí contra os Demolay. Então, Kant é teísta e Kant não está dizendo que Deus não é relevante ou não existe. Ele só está dizendo que o lugar de reflexão de Deus não é a razão teórica, a razão especulativa. Não, perfeito. O que eu estou dizendo é, não posso conhecer Deus, eu posso postular Deus ali, por exemplo, para mediar aí felicidade e vontade, mas eu não posso conhecer, eu não posso dizer, olha, eu tenho aqui um argumento que, seguindo as orientações da lógica, eu posso dizer que eu provei que Deus existe, correto? Mais agressivo ainda, você não pode postular. Sua razão postula, tem que postular. Para a coisa fazer sentido, o Deus tem que ser postulado, entendeu? Então, quer dizer, é um teísmo forte. Só não é a moda antiga, digamos assim. Entendi. Não pode provar, mas também não pode refutar, porque não é um objeto da experiência. Então, não pode se aplicar nem refutação, nem comprovação. Então, o negócio é o seguinte, é impossível provar Deus, mas não fique feliz, ateu, porque também é impossível negar que Deus existe. É impossível dos dois lados. É isso, Rodrigo? Exatamente. Tendo em vista que a gente só pode comprovar ou refutar objetos da intuição e da experiência, para a gente fazer aquele teste da ciência, como ele não pode ser um teste da ciência, ele não pode ser provado, mas também não pode ser refutado. E é por isso que as teses teístas e ateístas sobreviveram no decorrer dos tempos. Porque vai ser impossível, em algum momento, ser comprovado do ponto de vista científico. Fica lá de bunda lelê o povo discutindo à toa, seria isso? Exatamente. Então, vamos agora para o segundo nível. E aí, ouvinte, você é ateu, você é teísta, ou você é agnóstico, ou pior, você é kantiano. Tá nem aí para os agnósticos, pros ateus e para os teístas, você é kantiano, você sabe que Deus existe no nível moral, mas não pode prová-lo no nível intelectual. Diz aí pra gente. E vai para o próximo vídeo nosso, porque o próximo vídeo nosso vai discutir exatamente isso. Se você chegou até aqui, não é possível que você não vá fazer um Pix de R$1, R$2, R$3 para o pobre do Pedro Cortá, que está ali passando calor de Além Paraíba, só para gravar esse programa sem ventilador, porque o microfone não permite. Então, Pedro, para onde que nosso ouvinte, que está agora chorando de tristeza por você, vai mandar o Pix? Ele pode mandar para nprecisacopiar@gmail.com o Pix do programa. E aí, se tudo der certo, entrar muitos Pix, semana que vem vai ter um ar-condicionado aqui bem na minha frente. Mas se o ouvinte está sabendo aí que a minha geladeira funciona um dia sim, um dia não, e está querendo colaborar de maneira mais estruturada, ele vai fazer um apoio lá no Catarse. E aí, como é que funciona as duas formas de apoio, Pedro? Na verdade, não são duas, são três. Primeiro de tudo, você pode apoiar a gente compartilhando o Não Precisa Copiar com as pessoas que você sabe que são diletantes em filosofia. Então, mandar para eles nossos vídeos, nossos podcasts. Esse é o apoio socrático-kantiano. Estamos fazendo porque temos que fazer nosso dever, então não tem que pagar por isso, não. Agora, se você quiser remediar a situação da geladeira do Rodrigo, você pode tanto dar um apoio sofista pragmático, largar 5 lá para a gente no cartão de crédito, um apoio modesto, né, Rodrigo? Mas de pouco em pouco, a gente já chegou num volume razoável lá no pessoal do Catarse. Então, já estamos felizes com os nossos vários R$5. Agora, se você é ousado, se você é um princeso, se você é milionário, se você está ganhando em euro na Europa, se você está cheio da bufa, como nós temos umas 3 pessoas, você pode largar R$20 para a gente no cartão, lá no Catarse, e esse será o apoio idealista romântico. Por quê? Porque para o romântico não tem meias palavras, para o romântico não tem uma racionalidade vazia, para o romântico é isso, é sentimento. Eu sinto a importância, eu preciso dar tudo que eu tenho para esse programa, e é assim que você vai manifestar todo esse espírito romântico através desses R$20, que com a inflação hoje em dia já não vale mais nada, né, Rodrigo? É verdade, a gente tem que reajustar a inflação de alimentos ou a doação do Não Precisa Copiar. Passamos então pela primeira montanha, crítica da razão pura, e o que a gente descobriu no último vídeo é que nós não podemos fazer metafísica e filosofia da religião como faziam os antigos. Antigos aqui, não os antigos que o Pedro gosta, né, da Grécia Antiga, mas todos os filósofos anteriores a Kant.
tanto antigos quanto medievais, quanto modernos pré-Kant. Tive isso, entendi. Na filosofia a gente já tem essa divisão aí, antigos, medievais e modernos. Aí você usou antigos no sentido de anteriores e teve que fazer toda essa explicação para diferenciar os antigos dos antigos anteriores, é isso? Fiz de propósito para você fazer essa gracinha aí, que fica divertido. E qual era o erro dos antigos, né, os anteriores a Kant? Eles acreditavam que era possível enunciar algo de verdadeiro e seguro sobre a existência e a natureza de Deus. Então seria possível desvelar, através da razão, a essência de Deus, algo que Kant não acha que é possível de se fazer. E a gente já explicou por quê, né, que o Kant pensa isso, né? Porque é impossível passar por essa montanha intransponível, né, de achar a essência da realidade, de desvelar Deus, o universo e a alma. É porque eles não são originados nas intuições, então não há como produzir um conhecimento seguro sobre esses objetos metafísicos que não são intuídos pelos sentidos. Segundo, mesmo que a gente pudesse intuir essas coisas, se a gente continuaria tendo um problema porque todas as nossas intuições são formatadas pela nossa estrutura cognitiva. Então, por exemplo, nós temos as formas da sensibilidade, tempo e espaço. E se a gente tivesse uma intuição de Deus, essa intuição seria formatada dentro dessa forma. E isso que torna impossível não apenas provar a existência de Deus, como a gente tem falado aqui, mas também a essência de um copo, dessa caneca, dessa xícara que o Pedro está usando ali. O que nós precisamos compreender é que nosso conhecimento é absolutamente limitado, que fica apenas no reino dos fenômenos, das representações do mundo, dos objetos do mundo e dos objetos que nem estão no mundo, né, metafísicos também. Então você falou, Rodrigo, que o Kant ia redimir Deus lá na crítica da razão prática. Então, qual é a função de Deus na filosofia kantiana? Só que um adendo importante, tá, ouvinte? Se você quiser entender melhor a ética kantiana, você tem que ir lá no nosso episódio Kant, Inimigo do Pagode, a gente explica, tem um vídeo também, a gente explica tintim por tintim a ética kantiana, deontologia, vontade, não sei o quê. Aqui a gente vai explicar o lugar de Deus na ética, na filosofia prática, certo, Rodrigo? Então, qual é o lugar de Deus? Então, vamos com calma, né? O negócio aqui em Kant não é assim. A resposta pronta de TikTok, não, Pedro. Você está muito inspirado por essa rede social. Então, pois é. Então, para quem viu o episódio do Kant, né, vai lembrar que o ser humano ele é capaz de dois tipos de uso da razão. Uma vertente teórica, que é essa que produz conhecimento, e uma vertente prática, que vai ser essa que age, né, que dirige sua vontade, né, que é responsável pelas suas ações. Essa segunda atividade da razão é o que a gente chama de consciência moral. E ela vai, então, eleger princípios que vão reger as nossas ações. Vão determinar como a gente tem que agir. E é dessa vertente prática, né, que vão surgir os conceitos de bem e mal moral, né? E é por isso que em Kant nenhum objeto pode ser bom ou mal. Porque somente pessoas humanas podem praticar atos bons ou maus. Esses conceitos, então, eles só dizem respeito a esse uso prático da razão na determinação de nossas ações. Então, guardem isso. Kant está dizendo que a faculdade da vontade é aquela capaz de praticar o bem ou o mal. É importante lembrar que o ser humano não é um tucano comendo coquinho. O ser humano, ele é livre, ou seja, ele é capaz de romper com a ordem imposta pela natureza e ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode iniciar uma nova cadeia causal a partir de uma ação livre sua. Então ele não é obrigado a seguir os comandos da natureza. E o que o Pedro falou quer dizer? É que o ser humano é um ser racional capaz de dirigir sua vontade. E quando ele consegue fazer isso, né, quando ele pratica este ato que ele é capaz de fazer, ele se torna autônomo, que nada mais é do que ser independente dos sentidos, dos sentimentos, da natureza, da sociedade, da cultura, da religião. Então é você não permitir que nenhum tipo de determinante dessas que eu citei dirijam suas ações, dirijam sua liberdade. É isso que significa autonomia em Kant. Mas não pense também que isso é um bunda lelê que cada um faz o que quer, porque o ser humano é um ser racional e a razão ela possui uma lei, que é a lei que é o imperativo categórico, que vai sim dizer o que o ser humano deve fazer, respondendo aquela pergunta lá, o que devemos fazer. Essa lei não é a lei feita pelos deputados federais, é a lei da razão, é o famoso imperativo categórico. Uma vez que a sua razão se debruça sobre a questão, ela chega nessa sentença, tem ali os critérios para isso,
Não é um imperativo qualquer, não é eu preciso acordar às 5 horas da manhã, tomar banho frio para ser mais produtivo. Não, é uma imposição da razão. Não tem como desviar dela. E é nesse ponto que a gente chega ao primeiro postulado da razão prática, a liberdade. Então, se vocês ouvintes, se o Pedro, se eu, se todos nós percebemos de maneira imediata que somos capazes de agir livremente, o que significa independente da natureza, não é que nem o Pedro falou, o tucano que está com fome vai lá e come o coquinho. E todas as ações dele são determinadas pelos seus instintos, pela natureza. Se nós somos capazes de um ato livre, nós precisamos concluir, então, que existe liberdade. E esse é o primeiro... A gente consegue provar isso, Pedro? Consegue colocar a liberdade no microscópio, analisar? Ela é fruto da experiência dos sentidos, da intuição? Não é. Mas nós conseguimos, pela razão prática, fazer esse postulado, postular sua existência. Então, guarda aí. A gente não perdeu Deus não, hein, Pedro? A gente está chegando lá. Só que a gente vai ter que passar pelos postulados para chegar no último, que é Deus. Então, o primeiro postulado da razão prática, liberdade. Então, mesmo sendo um ser livre, que se determina de maneira autônoma, que olha para o mundo e diz as coisas deveriam ser dessa forma, deveriam ser daquela forma, o ser humano, né, no melhor aí, se ele não tiver um Horcrux, né, Rodrigo, se ele não for um senhor das trevas aí que criou um anel para se manter imortal, ele vive aí no máximo que uns 120 anos, estourando 120 anos, e a gente sabe que os últimos 20, né, não se está agindo muito autonomamente, não. Você está ali encadeirado, sendo acompanhado. Então, a gente tem aí que tem a infância, tem a velhice e super velhice, a gente tem 50 bons anos. E aí, nesses 50 bons anos, o que a gente faz? A gente tem tempo hábil para organizar, realizar essa nossa liberdade? Acho que não. E aí, diante desse fato trágico, né, que o Pedro trouxe aí, diante da potência do ser humano como ser racional e livre, de se construir, de se aperfeiçoar, mas diante da finitude, surge então o segundo postulado da razão prática. Qual é ele, Pedrão? É a imortalidade da alma. Assim como a razão não se contentou com essas pequenas intuições que ela tinha do mundo ao seu redor e criou essa ideia totalizante de universo, aqui na dimensão prática a gente vai ter a alma. E a alma é esse salto, então, da razão que busca dar sentido ao fato trágico relatado, né, por nós aí, né, diante da morte, diante da finitude humana, mas que com a alma o problema se resolve, se dissolve. Né? Eu posso continuar o aperfeiçoamento e realizar o meu dever neste mundo ideal e metafísico, né, das alminhas lá, seja o mundo das ideias platônicos, seja o céu cristão, seja o nirvana budista, Pedro? Né? Budista ou qualquer outra metafísica que se dirige ao pós-vida. Só que o que garante essa existência desse reino entre o ideal e o real, onde o que eu sou, o que eu quero e o que eu devo ser, devo fazer, se tornam uma e a mesma coisa, é a ideia de Deus. Isso quer dizer o quê? Beleza, Pedro, provamos Deus e provamos a alma? Claro que não. Isso só quer dizer que nossa razão, no seu uso prático, moral, produz duas ideias regulativas, né? Dois postulados, que nos permitem dar sentido à vida moral humana. A razão teórica nos permite compreender os fenômenos do mundo e a razão prática nos leva a esses três ideais regulativos: Deus, alma e imortalidade. Então, em síntese, o postulado da liberdade surge como um dado imediato, né, ao ser humano, dada a sua capacidade de determinar de maneira autônoma as suas ações, e é essa liberdade que nos leva à questão da moralidade. Tendo em vista que nós somos livres, se torna uma questão qual o comportamento racional e correto a se seguir, que é o que a gente discutiu lá no episódio de Kant e o pagode. O postulado da imortalidade vem do fato que uma só vida não é suficiente para você regular, né, essa moralidade e nos aperfeiçoarmos a ponto de satisfazermos esse ideal prático. E aí, então, chegamos nele, no magnífico postulado de Deus. Então, qual vai ser o papel do postulado de Deus? É amarrar essa possibilidade do postulado da alma e justificar a nossa esperança, né, de, sendo moral, agindo racionalmente, merecer a felicidade, não aqui ou agora, né, mas naquele reino ideal, no reino pós-vida. A esfera moral só faz sentido a partir desses três postulados. Só que isso não significa que eles são conhecimentos que nós temos sobre essas três coisas. Não. Eles são necessários para que faça sentido a moral. E aí, sendo assim, nessa razão prática, ela conduz necessariamente à religião. Olha que coisa aí. Aí o teísmo voltou, né, Pedro? Ressurgiu das cinzas aqui
Então, quer dizer, se você é um ser racional e livre, você tem que se dirigir à religião. Por quê? Porque só a religião vai responder às perguntas fundamentais da liberdade, da alma e de Deus. Então, nossos postulados, os postulados do bem supremo e a nossa esperança de felicidade futura só se justificam racionalmente, não como conhecimento, mas na figura do postulado de Deus. E é por isso que no Religião nos Limites da Simples Razão, o Kant vai fazer um debate moral, né, marcado pela análise moral dos conceitos. Vocês podem conferir no terceiro vídeo lá da playlist do Kant Inimigo do Pagode, que é baseado nesse conteúdo aí. Segundo Urbano Zilis, que é o autor que a gente está usando para fazer essa série de filosofia da religião, esse livro do Kant se divide em 4 pontos: mal radical, vida e obra de Cristo, a igreja invisível e igreja como instituição. E lá nesse vídeo que o Pedro comentou, né, do Kant, a gente falou um pouquinho da primeira parte, o mal radical. A análise moral vai ser tão forte que muitos vão acusar Kant de diluir Deus dentro da moral. Então, coisas como dizer que Deus é a razão prática, Deus não é um ser fora de mim, mas essa dimensão prática dentro de mim, vão reforçar essa crítica, que inclusive é uma crítica feita pelo Schleiermacher também. E isso acontece porque Kant, de alguma maneira, ele submete a religião revelada a esses conceitos morais, né, da razão pura prática. Então, para ele, Kant, escritura e razão são compatíveis e ele acredita que é possível demonstrar isso. Bem e mal não são interpretados aqui como agentes fora, né, do universo que ficam ali afetando os seres humanos, mas são, na verdade, parte dessa subjetividade humana, na medida que eles são princípios morais que vão conduzir a nossa vontade. No segundo capítulo, na vida de Cristo, que a gente comentou, o que o Kant vai fazer? Ele vai pegar a figura de Cristo sem nomear, né, o Cristo. Engraçado, o capítulo não chama Vida de Cristo, como é que ele não nomeou o Cristo? Acho que já está bem nomeado, né? Tá. Você que escreveu isso aqui, ué? Pois é, mas é o Osiris que falou isso. Ah, é verdade. No segundo capítulo, né, que ele vai falar que o Cristo ele seria esse modelo de perfeição moral a ser seguido. Então ele vai apresentar Jesus Cristo não como um Deus revelado, não como uma figura, uma entidade de poderes, mas simplesmente como um ser, um ente de perfeição moral, um ideal que todos os seres humanos devem perseguir. No terceiro capítulo, ele sai do âmbito individual e vai para o âmbito coletivo, marcando ali como é dever da humanidade construir uma comunidade geral que seja governada pelas leis da virtude. E o que vai surgir daí é uma sociedade ético-civil, né? Uma república moral, digamos assim, que é um conjunto de seres humanos guiados pela conduta moralmente boa. Então é isso que ele vai chamar de igreja invisível da razão pura. Então seria essa sociedade que é guiada por esses princípios, totalmente distintos dos princípios que nós somos guiados hoje, né, Pedro? É isso aí. Na última parte, ele vai falar da igreja visível, né? A instituição igreja no mundo. E Kant vai defender que somente a religião moral é uma verdadeira religião e tudo mais é falso culto, ou seja, uma falsificação da fé. Nessa parte, ele vai descer o cacete no sacerdócio, dizendo o seguinte: o sacerdócio e todas as leis que estão ligadas, né, as regras que estão ligadas ao sacerdócio, à constituição das igrejas que têm essas práticas, são, na verdade, despotismo espiritual. O que isso significa? Primeiro, a gente tem um falso culto, que é uma falsificação da fé. E segundo, a gente tem uma inversão, onde as regras daquela religião específica seriam colocadas acima dos princípios morais verdadeiros e autênticos. E aí ele vai falar, né, que tem 3 formas dessa fé ilusória aí que o Pedro está narrando. Né? Que seria essa fé ilusória? Seria uma fé que ultrapassa os limites da razão. Então, a primeira forma é a crença em milagres, como superação de leis da natureza. Olha aí, isso aí já morreu bastante religião só aqui, hein, Pedro? Uhum. A 2 é a crença em mistérios que ultrapassam a realidade e os conceitos da razão, né? Lembra lá daquele problema pro Kant de afirmar coisas que não vêm da intuição, né? E a terceira é a crença na graça divina como forma de intervenção do sobrenatural no natural, que inclusive, né, Pedro, é como a gente diferencia filosofia de mitologia, geralmente é falando, né, que no mito o sobrenatural causa o natural. Então o que o Kant está dizendo é que é uma religião moderna, uma religião adequada, não deveria mais recorrer a esse subterfúgio, né, do sobrenatural causando o natural, como é o exemplo da graça divina. Se fosse isso, você desqualifica a maioria das fés cristãs, né? Que é o diálogo que o Kant está fazendo aqui. Você desqualifica também várias outras fés por aí.
mas, pô, não tem milagre, não tem um mistério que ultrapassa a realidade, não tem graça divina. Realmente eu entendo os críticos falarem que ele está desqualificando aqui, que é basicamente um ateísmo melhorado, assim, não melhorado. É basicamente um ateísmo teísta, né? Ele esvaziou completamente o sentido religioso de Deus. E se a gente entende religião como idolatria, fetichismo, superstição, psiconotismo. É assim que o Kant vê, pelo menos. Você pode discordar, Sim, sim. mas é assim que ele vê. Então fica a moralidade. Então o que ele quer é o quê? Ficar a moralidade. Essa moralidade ela se perpetua ali na comunidade e assim se constrói o reino superior da esperança, da felicidade, um reino racional, um reino da vontade boa, digamos assim. É isso que Kant quer. E aí, Pedro Cortá, você está convertido à religião moral do Kant? Está pronto para abraçar um cristianismo sem Cristo, sem igreja, sem salvação? Sem milagre, sem graça, sem nada, vazio. Eu acho que não, esvaziou completamente Deus, completamente. Como moral, excepcional, excelente, maravilhoso, como ética, né? É uma das melhores que nós temos. Agora, como religião, tá faltando algo, tá faltando um tempero, e é isso que o Schleiermacher vai trazer aí. Assim como Schleiermacher abre as portas para todas as religiões, todas as experiências religiosas, tem uma instituição também que abre as portas para qualquer ideia, para qualquer atividade que você possa fazer e queira proteger do dogmatismo, proteger da intolerância e proteger também do roubo. Então, essa instituição se chama o quê, Pedro Cortá? Chama Sabiá Registro de Marcas. Se você quiser proteger a sua religião, mesmo que ela seja uma religião kantiana, insossa, sem graça, você pode procurar eles e usar o cupom NPC10 para ganhar 10% de desconto. Então, basicamente, o que o Pedro está dizendo é que o Schleiermacher vai criticar aquela definição de Kant de religião, aquela redução de Kant, que Kant faz com a religião, a uma dimensão simplesmente da razão prática, ou colocando a religião nos limites da moralidade dessa razão prática. Então, o que ele vai defender? No final das contas, Schleiermacher quer defender a autonomia da religião, do fenômeno religioso, frente à experiência humana e frente à própria razão. É isso que a gente vai ver nesse episódio. Para o Schleiermacher, quando Kant vincula a religião à moral, ele está fazendo um estreitamento que não leva em conta o tamanho da profundidade que é a relação entre os seres humanos e Deus. Então a gente precisa olhar para a religião não como um mero aspecto da moral, da ética, mas como algo mais profundo, uma experiência existencial da humanidade. Exatamente. Por que isso contrasta tanto com a filosofia de Kant? Para o Kant, Deus, alma e mundo são postulados da razão prática. Então, eles não são algo palpável, algo comprovado cientificamente. E isso vai ser um grande problema, né, para os defensores de uma religião mais forte, mais firme, mais positiva. Schleiermacher, por sua vez, ele enfatiza a religião como algo que não está restrito a esses postulados. A religião, para ele, tem muito mais a ver com uma intuição, naquele sentido que a gente já explicou, de você se sentir tocado, né? Sentir a impressão externa de outro objeto que você está recebendo através de fenômenos, e um sentimento, certo? Ou seja, é uma vivência subjetiva onde, a partir dessa experiência, um ser finito, eu, ou você, ou o Rodrigo, tem uma experiência do infinito, Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui é, em parte, uma ruptura com Kant, né? Porque Kant disse que era impossível intuir Deus, e o Schleiermacher está chamando a atenção por uma coisa que os românticos, em geral, vão chamar a atenção, né, Pedro? Nós não temos só a dimensão da razão como captadora do mundo e como intermediadora do mundo. A sensibilidade e os sentimentos também fazem esse papel. Então, todo o romantismo vai trazer essa crítica ao kantismo e ao iluminismo. E aí, o que o Schleiermacher está falando? Kant tem razão, não dá para intuir Deus com a razão, mas dá para intuir Deus com o sentimento. A partir disso, a religião, então, tem uma nova, digamos assim, um ferramentário para tratar dela, que é a intuição e que é a dimensão afetiva do ser humano. E a partir daí, a experiência religiosa será avaliada. Então, esse avanço romântico que o Rodrigo explicou, ele abre um novo horizonte para a gente investigar a religião. Mas mais do que isso, não só ele desafia essa filosofia do Kant, mas ele coloca um novo debate sobre o lugar da religião
que estava ali sendo meio combalida nesse cenário luminista. Então o que Schleiermacher está defendendo aqui é que religião, moral e metafísica são três esferas autônomas que não devem ser reduzidas umas às outras. Então o que Kant teria feito foi reduzir a religião à moral, por exemplo. Ou o que outros autores fazem, como Spinoza, seria reduzir a religião à metafísica ou a moral à metafísica. O que o Schleiermacher vai defender é uma separação dessas esferas autônomas e tratamento diferenciado para cada uma delas. Então, a religião não é uma questão de postular como nós devemos agir, ou então de compreender a realidade última, mas sim uma experiência originária do ser humano, onde ele atesta, como ser finito, o seu sentimento de absoluta dependência de Deus, o ser infinito. Então, na experiência finita, ele tem, através desse sentimento, essa apreensão de que a existência dele é muito maior do que simplesmente essa existência finita de matéria, vida, que ele está ali normalmente. Então esse foi o grande erro, né, dos iluministas, foi não compreender que o sentimento era a base fundante e fundamental para se analisar a religião. E aí, com esse erro que eles cometeram, eles acabaram trazendo essa razão científica, essa razão metafísica, e submetendo a religião ao crivo dessa razão, fazendo com que esse reducionismo acontecesse e essa fusão entre metafísica, moral e religião. Então, só para vocês terem uma ideia, enquanto a metafísica busca explicar o universo a partir dos princípios primeiros e as causas desse universo, e a moral, por sua vez, busca compreender os princípios da ação humana ou os imperativos da ação humana, como colocou Kant, o que a religião vai buscar não é nenhuma das duas coisas. Ela não vai nem tentar legislar, nem tentar explicar. O que ela quer entender é como que o ser humano sente e intui o infinito. Sendo uma vivência direta e subjetiva desse sentimento de dependência de Deus, a gente tem aqui, então, uma religião que, na verdade, transcende essas explicações, transcende essas regras, transcende essas teorias, transcende essa ética. E ele vai justamente criticar todo o esforço de transformar a religião num conjunto de regras, num conjunto de práticas, num conjunto moral, num conjunto de ordenamentos eclesiásticos. Todo esse esforço que normalmente as religiões empenham, na verdade é um esforço secundário e não vai no centro da religião, na essência do que é a religião. Então o que o Pedro está falando aqui é que para Schleiermacher a religião não é algo que se pensa ou que se faz, mas sim algo que se sente. E aí o mote, né, Pedro, romântico por excelência, né? A dimensão do sentimento é aquela que caracteriza melhor e mais fundamentalmente o que é o ser humano e não a da razão. E é por isso que ele vai fundar no sentimento a questão da religião. Um minuto. E por que isso? Simplesmente porque, como Kant, próprio Kant provou, a relação entre o absoluto, entre Deus e o ser humano, não se dá pela razão. A razão não consegue construir essa relação de maneira intuitiva e de maneira direta, apenas como um postulado muito frágil do ponto de vista daquela certeza religiosa, ou daquela fé religiosa. Então Schleiermacher vai dizer que o sentimento sim consegue estabelecer esse vínculo, essa união íntima entre o absoluto e o ser humano, entre Deus e o ser humano. Então a grande função da religião é se dedicar à contemplação e à recepção do infinito, mesmo que ela seja experimentada, né, de múltiplas manifestações, maneiras, no finito. Então esse é o papel da religião, conseguir capturar finitamente essa relação, esse vislumbre do infinito. Alguns comentadores falam de uma experiência pré-cognitiva quando você está em conexão com esse absoluto, justamente porque a nossa razão não é capaz de compreender de fato. Então, nesse momento, nessa experiência fundante, a gente tem ali unidos o sentimento e a intuição, e conforme você vai se afastando dessa experiência direta do absoluto, você vai tentando explicar ele, né, articular ele, você separa. Ao separar, né, essa intuição desse sentimento, você destrói ele, né, de certa forma. Então, o que a gente tem aqui? Nossos conceitos racionais são incapazes de traduzir na sua completude o que é experienciado quando alguém tem uma experiência religiosa. Dessa forma, quando você tem o esforço legítimo das pessoas, né, dos profetas, dos messias, quando você tem esse esforço de tentar traduzir o que foi experienciado na linguagem daquele tempo, daquela cultura, você faz um trabalho incompleto sempre, porque você acaba ficando aquém da completa infinitude de Deus, né? Parece bem intuitivo você pensar assim. É um pouco do que a gente vê com Platão, né? O belo, é eterno, é muito maior do que a nossa experiência limitada. A gente tenta traduzir isso, mas a gente fica sempre aquém. Por isso a gente tem que fazer o esforço sempre de dialogar com os outros para ter uma compreensão mais ampliada disso.
E a gente vê aqui um resgate disso na religião. Como essa experiência não pode ser completamente descrita na nossa linguagem racional, então todo o esforço de traduzir ela é um esforço incompleto e, portanto, deve ser considerado assim. O importante não é a tradução que foi feita, apesar de ter suas virtudes, ter sua relevância, ter ali dentro alguma coisa do absoluto, né? Não é uma completa farsa. Ali dentro tem alguma coisa. Alguém encontrou o absoluto antes de revelar aquela religião. Mas você tem que sempre olhar para aquilo com essa atitude crítica e com essa atitude platônica, vamos dizer assim. E o Pedro falou pré-cognitivo, não entendam menor que o cognitivo ou não racional. Exato. É anterior ao processo de análise da razão. Então é disso que se trata aqui. Tomem cuidado com isso. Então, no final das contas, essa concepção de religião do Schleiermacher vai, né, Pedro, dar uma pancada forte na intolerância religiosa. Porque o que o Schleiermacher está chamando a atenção é que as doutrinas religiosas, sejam elas quais forem, elas são um vislumbre dessa relação com o infinito, dessa relação com o absoluto. Mas são criações humanas, são contingenciais, são condicionadas pelas culturas, elas são manifestações corriqueiras, manifestações efêmeras desse absoluto. Elas têm valor e relevância, é claro, mas elas não são manifestações diretas ou absolutas de Deus. E sendo assim, nós nunca podemos trazer uma religião como a religião, a correta, aquela que é a verdadeira, enquanto todas as outras são falsas. Para Schleiermacher, todas essas manifestações são manifestações da relação com o absoluto, intuídas pelo sentimento humano. Como Deus transcende todos os sistemas humanos de explicação, de racionalidade, de simbolismo, a gente tem aqui que nenhuma religião pode reivindicar para si essa dimensão metafísica, que não é o papel da religião. Essa que é a sacada de Schleiermacher. Esse esforço dos kardecistas, dos católicos, de explicar a realidade é um esforço teológico, não é um esforço religioso. Teologia é uma coisa, religião é outra coisa. Religião é essa experiência do sentimento de absoluta dependência em relação a Deus. A teologia é essa explicação que está até mais próxima da metafísica. E por que nenhuma religião pode se dizer exclusiva detentora da explicação de Deus? Porque Deus é muito maior do que a experiência humana. Você tem 2000 anos de uma religião com bilhões de seres humanos ligados a ela, experimentando Deus através dela, e ainda assim isso é infinitamente menor do que Deus seria. Se Deus existe, ele é infinito. Então, 2000 anos de religião com bilhões de seres humanos experimentando Deus ainda não cobre 0,00001% de Deus, porque nós somos extremamente limitados. Essa é a beleza do que Schleiermacher está propondo aqui. Então, a pluralidade religiosa, o que ela está refletindo, na verdade, é essa riqueza do infinito que o Pedro acabou de chamar a atenção. E não uma divisão. Então, quando você pensa qual religião eu vou escolher para mim como a religião correta, qual está certa, qual está errada, você não entendeu o princípio da própria religião e o princípio do próprio infinito, tal como Schleiermacher compreende. Porque para o Schleiermacher, não importa qual tradição, elas são formas sempre parciais, sempre válidas, é importante dizer isso, sempre válidas, Exato. Mas sempre parciais dessa relação com o absoluto. E cada uma vai expressar digamos assim, um aspecto desse infinito, desse absoluto, desse Deus, mas nunca a sua totalidade, que é isso que eu estou chamando a atenção. Então, por exemplo, os protestantes afirmam, né, que os católicos são idólatras. Então, transformam as imagens dos santos em deuses. Os católicos acham que essa visão não está correta, não é isso que eles fazem, eles tratam como memória. Mas vamos supor que fosse isso. Para Schleiermacher, zero problema. Então, essa religião traz essa noção, essa característica do absoluto, de si, digamos assim, de produzir seres humanos com mais próximos dele, mais próximos de Deus, e isso merece a idolatria. E outra religião vai desenvolver uma outra questão mais escrita, mais interpretação do texto. Então, assim, os dois elementos estão dando conta da complexidade do absoluto. Não está um verdadeiro e um falso. Cada um está tratando uma dimensão diferente da religião. E isso também você vê as religiões animistas, panteístas, as religiões monoteístas, são todas, na verdade, consciências do absoluto diferentes, em lugares diferentes, estágios diferentes do tempo. E aí cada um vê o absoluto de uma forma e, portanto, a religião é traduzida de uma outra forma. Então, todas as coisas do mundo têm alma, ou tudo é Deus, ou Deus é uma coisa só, ou existem vários deuses. Isso são diferentes consciências desse absoluto. Não diferentes deuses, mas um Deus que se manifesta de formas diferentes em culturas e tempos diferentes. Tem aquela história que o povo conta na faculdade de filosofia do elefante, né? Você amarrar uma venda nos olhos das pessoas e pedir para elas apalparem o elefante. Quem tiver na tromba, quem tiver no rabo, quem tiver na orelha,
quem tiver na perna, vai apalpar o elefante e vai descrever o elefante completamente diferente da outra pessoa. Só que algum deles está errado, Rodrigo? Não. Mas Ele algum só deles... tem uma visão parcial do Exatamente. objeto. Algum deles tem a visão total? Também não. Só quando eles tirarem a venda. No caso aqui, é impossível tirar a venda, né? Só... É a limitação humana. É, limitação humana, só morrendo mesmo para sair disso. Então, por causa disso, a tolerância religiosa é uma consequência natural dessa compreensão do que é o infinito. Se você aceitar isso como base do seu entendimento do que é a religião, você não pode simplesmente odiar as pessoas pelo que elas acreditam que é Deus. Você tem que se perguntar como Deus se manifestou daquela forma para aquelas pessoas e para mim de outra forma. Já que Deus é muito maior do que qualquer tradição, qualquer cultura, ele então não tem como se manifestar de forma diferente. Isso não te impede de ter uma religião. O Schleiermacher era protestante, ele é um dos mais importantes teólogos protestantes. Isso é uma coisa. Você teorizar sobre o que é o papel da igreja, o que a igreja deve ou não fazer é uma coisa. Outra coisa é você ter esse sentimento de absoluta dependência de Deus. São coisas completamente diferentes. É claro que o foco dos protestantes no sola escritura, em você ler a Bíblia diretamente, faz todo sentido quando você tem a prensa liberando você fazer várias Bíblias para as pessoas terem acesso. Lá quando a Igreja Católica se desenvolveu e você tinha uma população majoritariamente analfabeta, os livros eram caríssimos de você fazer, você tinha que copiar o livro à mão. Faria sentido um sola escritura? Não faria sentido. Então a gente vê aqui como esses dogmas religiosos, essas picuinhas teológicas, elas estão extremamente ligadas ao tempo e ao espaço e à cultura e à tradição. E não é isso que é a religião para o Schleiermacher. A religião para o Schleiermacher é esse sentimento de absoluta dependência que vai muito além dessas coisas. E aí é por isso que ele não vai ser, né? A religião não vai ser um guia diretivo da moral e nem uma tentativa de explicar teoricamente o mundo, o universo e como as coisas funcionam. Então aqui a perspectiva estética do Schleiermacher vai dizer o seguinte: a religião é como se fosse a trilha sonora da existência humana. Ela vai acompanhando e enriquecendo a vida com intuição e sentimento. Uma intuição e sentimento totalmente diversificado, como a gente acabou de comentar aqui. E se perguntem agora, a música ela molda alguma coisa? Ela explica a realidade ou ela molda as ações humanas? Não, o que ela faz? Ela apenas cria uma atmosfera, ela desperta emoções profundas. E a religião tem exatamente esse papel de produzir perspectivas e vislumbres do infinito no finito e com isso ir sofisticando, desenvolvendo e produzindo novas experiências nesse finito do infinito e da sua relação, da relação do ser humano com Deus. Esse papel contemplativo. Então, esse papel contemplativo da religião permite que o ser humano encontre o absoluto nos menores e mais insignificantes momentos da sua vida cotidiana. Você pode ter essa relação de transcendência a todos os momentos, no trabalho, orando, na sua família, na sociedade, na política. Não é necessariamente uma coisa que você faz cumprindo algum mandamento da sua igreja. Dessa forma, o que a gente tem então? A religião, ela não precisa comandar as suas escolhas ou então te explicar precisamente como é o universo, como é o ser, te oferecer verdades definitivas sobre isso. Ela tem que te permitir ter uma experiência mais rica da sua existência, na medida que ela não é uma existência finita mais. Quando você está em conexão com o absoluto, quando você tem esse sentimento de dependência em relação a Deus, a sua existência se torna uma existência finita que se permite transcender nesse sentimento em relação a Deus em tudo, desde gravar esse podcast a literalmente ir para o banco da igreja. Isso mostra que ela não vai cair em nenhum tipo de dogmatismo, né, Pedro? Se ela pode estar em outras religiões, se ela pode estar em qualquer atividade do ser humano, então não cabe para você determinar se você tem que ir na igreja ou não, se você tem que seguir essa religião ou não, se você tem que seguir esse rito ou não, se você tem que seguir esse elemento moral, esse arcabouço, né, moral de princípios morais ou não. Não vai ser isso que vai determinar se você está tendo uma relação e uma experiência religiosa ou não, segundo esse conceito do Schleiermacher. Mas vocês podem estar pensando assim, então isso produziu um individualismo absoluto, né? Cada um faz o que quer e tem uma experiência religiosa tão valorosa quanto a de qualquer outra pessoa. Aí ele vai trazer um elemento que vai unificar tudo isso numa visão universalista. Ela é pessoal, sim, mas também ela é universalista. Por quê? Porque o sentimento que nos une é o sentimento de absoluta dependência.
Então, nós nos vemos como seres finitos e nós temos digamos assim, essa atração pelo infinito, essa atração pelo absoluto, essa atração por Deus. Então, esse elemento, esse sentimento de finitude, de dependência, ele vai ser o que nos unifica todas as experiências religiosas, todas as experiências humanas, e eu e o Pedro, mesmo não tendo a mesma religião, mesmo não tendo a mesma concepção de Deus, nós estaremos ligados a esse sentimento de dependência absoluta. E esse vai ser o grande núcleo da religião, esse sentimento de dependência absoluta que nos une, que une finito e infinito, e que jamais, em tempo algum, poderá ser capturado por princípios racionais, por princípios metafísicos, por princípios morais. E esse foi o grande erro do iluminismo, de tentar dissecar a experiência religiosa e a religião com a razão, essa razão analítica, essa razão que trabalha com conceitos científicos. Então, a experiência religiosa se perdeu completamente, tanto é que foi o que a gente viu em Kant. O que acontece com Kant? Fica só o esqueleto de uma moralidade. Então, a religião ela fica muito limitada a uma dimensão simplesmente moral. Então, o sentimento é totalmente extirpado da religião nesse caso. E é disso que o Schleiermacher está chamando a atenção. Ele não fala que pode provar, lembra aquela discussão toda dos racionalistas? Provar Deus, provar a existência de Deus? Ele não vai entrar nem nessa discussão. Deus não vai ser provado pela razão. Mas nós temos um sentimento que é essa... Como é o nome do sentimento? Toda hora eu esqueço. Que é essa dependência absoluta, que ele é a prova existencial de Deus e do absoluto. E as religiões são, digamos assim, a forma como o ser humano tenta responder a esse sentimento e se conectar a esse absoluto, a esse Deus. Até fazer um pix para você que N precisa copiar @gmail.com, porque porra, que lindo. Isso que o Rodrigo falou deixou bem claro, então, que não é um sentimento no sentido de sentimentalismo, uma afetação. É um sentimento profundo. E esse sentimento está ligado a uma intuição naquele sentido kantiano. É como se, nesse sentido aqui, toda a realidade fosse uma pequena janela pela qual você pudesse contemplar o absoluto. Ele não está dizendo que essa caneca aqui, nosso clássico exemplo, é uma representação, um fenômeno de Deus. Mas ela está dizendo que se eu estiver com esse sentimento de dependência absoluta em relação a Deus e eu quiser tomar uma água, eu vou conseguir ter esse sentimento através de toda a realidade. Então a religião não pode ser um sistema de crenças, não pode ser um conjunto de dogmas, ela é uma forma de vivenciar a existência, ela é uma forma de experimentar a realidade, ela é uma forma de você encarar a natureza, é uma forma de você encarar a intelectualidade, é uma forma de você encarar o trabalho, é uma forma de você encarar as suas relações pessoais. Se você encara todas essas coisas como uma janela para você contemplar Deus, você está, então, vivendo religiosamente. E é por isso que ele chama atenção para o perigo de você valorizar demais as escrituras ou as tradições religiosas, transformando algo que deveria ser vivo e dinâmico num registro estático e limitado. Então, as escrituras elas são momentos e experiências do divino relatados para a gente, né, que aconteceu com grandes espíritos do passado e conseguiram capturar, naquela época, naquele contexto, esse é um aspecto do infinito. Isso não quer dizer que a gente deve se limitar àquela experiência ou apenas passar por esse momento de rememoração, né, Pedro? De ler a escritura e você mesmo não tem uma vivência do infinito, não busca essa vivência, não pratica nada que te aproxime do infinito, a não ser reler, revisitar as experiências daqueles que conseguiram ter essa relação no passado. Então, o que o Schleiermacher está chamando a atenção aqui é que a vida, o principal da vida é esse sentido de transcendência da existência cotidiana humana, conectando essa existência finita ao infinito. E isso vai acontecer de forma única para cada pessoa. E as escrituras provam isso porque elas mostram como cada pessoa teve uma experiência com o divino totalmente diferente. Não foi todo mundo que teve a experiência divina que teve a mesma experiência. Um foi o Espírito Santo falando a partir de um negócio em chamas, o outro foi Jesus aparecendo e falando, o outro foi uma outra coisa. Então, assim, cada um deles teve um tipo de experiência diferente com o absoluto, com o infinito. E é isso que todas as religiões deveriam produzir e deveriam permitir que as pessoas fizessem. Exatamente. Esse processo de mortalização da religião vai fazer com que as pessoas adorem, idolatrem a escritura, idolatrem a instituição religiosa, mas percam a fé viva. E olha que interessante, você vai decorar cada uma das palavras que está lá, mas você vai ignorar o espírito das palavras que está lá. Você vai ignorar o sentido verdadeiro do que está ali.
Você vai entrar em discussão citando passagens para argumentar e não vai entender a verdadeira mensagem de Jesus. Essa é que é a questão aqui. Nada te adianta saber quais são as instituições, qual é a teologia da sua religião, se você não tiver essa experiência do infinito. É para isso que serve a religião. Não é uma congregação social, não é para te ensinar o certo e errado. Todas essas coisas podem ser substituídas, não podem, Rodrigo? Eu não posso socializar num pagode, no trabalho, num clube de xadrez. Eu não posso saber o que é certo e errado lendo a ética do Aristóteles, lendo a ética do Kant. Então eu não preciso da religião para isso. Eu preciso da religião para me apontar para o infinito, para me fazer crescer a ponto de eu conseguir contemplar isso que vai muito além de mim. Então nada de atribuir absoluta autoridade às escrituras, e olha que ele era um teólogo protestante. Na medida que você, em primeiro lugar, tem que resgatar aquele sentimento, aquela vivência originária das Escrituras. Você não quer simplesmente ler sobre a experiência daquelas pessoas com Deus. Você quer você também experimentar esse sentimento de absoluta dependência. Então, da mesma maneira, Pedro, que o Kant é acusado de ter feito um reducionismo da religião à moralidade e outros a ter feito esse reducionismo da religião à metafísica, o que essas pessoas fazem é um reducionismo da religião às escrituras e aos ritos e à forma cultural que a sua própria igreja, que a sua própria religião, a sua dimensão religiosa está trazendo. Então você não pode reduzir nem a metafísica, nem a moral e nem a uma forma específica de religião e de prática religiosa que você esteja inserido. Você tem que compreender que aquela é uma das formas, não é a única forma. E é exatamente essa a essência da religião. A essência da religião é a transcendência de todas essas formas culturais, históricas e finitas, que é a grande questão. A religião é a conexão com o infinito. E todas essas religiões, essas formas religiosas, elas são finitas. Elas são expressões finitas dessa conexão, vestígios dessa conexão. Esse é o elemento universal da filosofia da religião do Schleiermacher. É de perceber que mesmo ele tendo uma religião, mesmo ele seguindo uma religião, ele sendo um teólogo dessa religião, um porta-voz dessa religião, ele entende que essa religião ela é finita e limitada, assim como todas as outras religiões são finitas e limitadas. E é por isso que a religião é tão inclusiva para Schleiermacher. Como cada intuição é extremamente particular, cada intuição que as pessoas têm do infinito é extremamente sua, privada, a gente tem uma necessidade de uma relação única com o infinito que tem que ser constantemente renovada, não pode ser abandonada. E o que isso significa para a gente? Que, apesar de cada intuição refletir as minhas próprias sensibilidades, os meus próprios condicionamentos na forma que eu tento traduzir elas, então cada profeta, cada Messias, cada apóstolo vai traduzir de uma forma diferente, porque ele está preso a si mesmo, né, antes de tudo. Mesmo tendo contemplado Deus, ele ainda é só um homem. Isso não significa que nós estamos sozinhos. Por quê? Ao mesmo tempo, todas as intuições apontam para um núcleo comum, e esse é o elemento comum de toda religiosidade, que é o desejo e a necessidade do ser humano de se conectar com o infinito. Esse é o núcleo essencial. Então, a grande questão aqui que a gente está falando e reforçando com vocês é que o caráter único de cada religião não diminui a sua validade, mas demonstra que o infinito ele se adapta a diferentes sensibilidades humanas. Essas sensibilidades são construídas de acordo com a cultura, de acordo com a história, de acordo com o desenvolvimento da própria consciência humana no tempo. E é por isso que essa pluralidade religiosa ela funciona como um verdadeiro testemunho da infinidade de Deus. E aí, com isso, ele destaca que a verdadeira tolerância não é você, beleza, tem um centro de religião afro do lado da minha casa, eu não vou botar fogo nele, nem vou fazer nada contra ele. Isso não é tolerância. A tolerância que ele está chamando a atenção aqui é você se abrir verdadeiramente para conhecer aquela experiência religiosa, para ter uma verdadeira valorização da forma como o outro experimenta o infinito, que vai ser uma forma completamente diferente da que você experimenta. Isso vai engrandecer, né, Pedro, a sua própria concepção do infinito. Conhecendo essas diferentes formas, ainda que não seja aquela que você pratica, segue e se dedica. Na verdade, a intolerância para ele nasce de um erro de compreensão do que somos nós, do que é o universo. Muitas pessoas dessas religiões vão dizer que isso é uma espécie de relativismo, né? Essa compreensão aí do Schleiermacher, mas não, na verdade não. É simplesmente destacar aquilo que Sócrates já sabia lá nos diálogos platônicos,
Se eu estou lidando com um objeto infinito, como Deus, é impossível que uma experiência humana, qualquer que seja, consiga se debruçar completamente sobre ele. Então, existe uma idolatria nas pessoas que confundem doutrinas humanas, instituições humanas, com a realidade última. E a partir dessas idolatrias, então, ao considerar aquela instituição, aquele conjunto de dogmas, como a verdadeira religião, a verdadeira experiência de Deus, você está excluindo para si 99,99999% de Deus. Essa é a raiz da intolerância e esse é o grande erro dos intolerantes. Já que todas as religiões compartilham um núcleo essencial, apesar da sua diversidade de expressões. A gente está falando aqui não de diferenças fundamentais, mas de uma diversidade de expressões de um ser infinito. Então, o que a gente não pode fazer é produzir justamente a idolatria, que seria o quê? Você confundir uma doutrina humana, histórica, cultural, com a realidade última de Deus, do divino, do infinito. Então, vejam, tentem analisar o nível de prepotência disso, de você achar que a sua experiência religiosa ou a sua doutrina religiosa, ela capturou a totalidade do infinito. Que é isso que você diz quando você fala que a sua religião é a correta e a outra está errada. É que somente a sua religião é, né? Pedro, a gente tem um episódio sobre Jesus, que o problema, lembra? O problema foi Paulo, que trouxe essa noção de a religião verdadeira, né? Que ele é o grande. Então, o problema foi quando você identificou a expressão religiosa com a realidade. Quer dizer, você falou, essa religião aqui, ela está explicando a metafísica, como o mundo é. E aí, daí veio todos os problemas, né? De dogmatismo e de tolerância religiosa. O que o Schleiermacher está nos convidando a fazer é superar essas limitações e reconhecer que todas as religiões elas compartilham um núcleo comum. Qual o núcleo? Estabelecer, intuir e discutir a relação entre finito e infinito. Ser humano e Deus. Ser humano e absoluto. Olha só que coisa maravilhosa que o Schleiermacher está fazendo. Assim como todos os românticos, né, eles trazem uma visão magnífica da realidade. Então, o papel da religião agora não é mais a arena do conflito, da luta religiosa, que inclusive, né, acho que ele até pegou, né, esse finalzinho aí dos protestantes matando os católicos, ou não, ou já estava tudo resolvido. Não me lembro. Um pouquinho antes dele, o pau estava quebrando ainda sobre isso. Então, em vez de ser uma arena dos conflitos, o que vai ficar? A religião agora é um espaço do encontro. Por quê? Porque todas elas são intuições, ainda que individuais, parciais, mas ainda assim coletivas desse infinito. Então você reunir as religiões para discutir essa experiência religiosa é a coisa mais rica que a religião pode produzir. E o conflito religioso é a coisa mais pobre que ela pode produzir, tendo em vista que ela não entendeu o seu próprio papel e a sua própria essência, que é lidar com essa experiência do finito e do infinito. Então a gente viu a resposta do Schleiermacher ao Kant. O Schleiermacher não queria antagonizar simplesmente o Kant. Ele reconhece os limites que o Kant impôs à compreensão de Deus, alma e tudo mais. Só que ele, assim como eu naquele programa, sentiu que aquilo ali que o Kant estava descrevendo não era uma religião de verdade, não explicava as religiões positivas, que quando a gente fala religiões positivas, as religiões que existem historicamente no mundo, nas diversas culturas. Então ele propôs inserir o elemento do sentimento, da subjetividade, para explicar essa diversidade de religiões e para colocar um temperinho romântico nessa nova forma de encarar a religião. Então vamos lá, qual foi o passo importante do Kant nessa história? Foi o de libertar a religião das amarras metafísicas, focando nessa dimensão prática e moral. Então, um acerto e um erro, né? Um acerto foi libertar da metafísica. Um erro foi reduzir a moralidade. E aí, nesse processo, ele nos mostrou que a religião ela pode ser ali um elemento de sustentação da virtude humana, sem depender de provas da existência de Deus, nem nada disso. Então, isso aí foi top, mandou bem, Schleiermacher curtiu. O grande problema é que essa visão por si não captura a essência, né, a profundidade da experiência religiosa e jogou para fora tanto os sentimentos como a intuição, o que foi fatal para essa leitura, né, da religião positiva a qual o Pedro chamou a atenção. Então a religião não é uma ferramenta ética, ela é um encontro do sujeito com um sentido superior para a sua própria existência. O que isso significa? A religião não é uma questão de postular um Deus para justificar a ética, mas vivenciar o infinito cada e todo aspecto da sua vida. Transcender a realidade finita a partir desse sentimento de absoluta dependência de Deus, o que te permite ter uma visão extremamente tolerante do que é a religião. Então, como todo magnífico romântico, o que ele vai fazer? Unificar razão e emoção, unificar ética e religião, unificar
a capacidade de intuir pelo sentimento e a capacidade de analisar pela razão. Ele não está rejeitando os postulados kantianos, ele está tentando enriquecer a dimensão humana mais profunda da religião e dessa relação de finito e infinito. Pedro Cortá, indicações, o que você reuniu aí para oferecer aos nossos telespectadores, ouvintes, nossa audiência? Primeiro livro, O Fio da Navalha, do Somerset Maugham, um dos meus livros favoritos, e ele é um livro que traduz muito bem essa filosofia da religião do Schleiermacher. Eu achei assim que eu não conhecia tão bem Schleiermacher antes de ler esse livro, então eu li o livro, depois eu encontrei o Schleiermacher e eu falei, cara, exatamente o que o Schleiermacher está falando aqui é o que eu encontrei ali no Fio da Navalha. Então, excelente indicação aí para vocês. Minha indicação, Siddhartha, do Hermann Hesse. Siddhartha também trabalha muito essa concepção, né, do mergulho em si mesmo para achar o infinito. Então, acho que a gente já indicou Siddhartha em alguma outra ocasião aqui, não teve? Sim. Siddhartha. Uhum. Então, fica aí esse livro de indicação. Árvore da Vida, um filminho de 2011. Não é um filmaço, não, mas ele traduz bem essa questão da relação do finito com o infinito, né, para audiências aí. Não é nenhum filme iraniano, né, filmado em câmera preto e branco, mas é um filme interessante. Outra indicação é o livro que a gente está usando para essa série de filosofia da religião. Se você não está ligado que tem outros episódios sobre filosofia da religião, vão aparecer aí na tela agora. E é o livro do Urbano Ziles, né? Que apesar do Pedro falar que Schleiermacher é reconhecidíssimo, ele nem entrou no livro de filosofia da religião do Urbano Ziles. Preconceito dos Ziles. Outra indicação é o filme Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. É um filme de 2003, é um filme coreano. Então, se você viu Parasita, você já sabe que os coreanos arrasam no cinema. E é um filme sobre a vida de um monge budista, né? Contemplação, zen, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E como você pode perceber, eu só achei filmes e livros que diziam respeito a Schleiermacher, porque a religião para Kant é um negócio vazio e insosso e não tem nenhuma obra de arte que traduza isso. Na verdade, é verdade, realmente. E por fim fica a indicação Paixão segundo São João ou Paixão segundo São Mateus, são duas músicas do Bach excelentes e dá para você experimentar o infinito através dessas duas, mas tem que escutar no regime Sociedade do Cansaço, hein, Rodrigo? Botar o fone, olhar pro tucano comendo coquinho e ficar só ali sentindo. Justo. É isso aí. Comenta aí pra gente se você já viu um desses filmes, se faz sentido com Schleiermacher ou não.